professores, né? Olha só, hoje é um tema assim, teoria da presciência. E eu já fiz aquela pergunta logo de cara no card, se é possível conhecer o futuro. Porque quando a gente fala em presciência, presciência é justamente um nome mais formal, né, mais bonito, de conhecimento do futuro. Porque quando a gente fala da palavra ciência, ciência é o saber, ciência é o conhecimento. E pré é o que vem antes. Então, presciência é você saber de algo antes de acontecer. Então, presciência é o conhecimento do futuro. Aí vamos lá, né? A gente faz essa pergunta: é possível conhecer o futuro? O que é que vocês acham? Eu acho que é difícil. Não é possível. Eu acho que não é não. Não é possível não saber o nosso futuro, né? É o que vem depois. Qual é o futuro? O nosso ou o de outro? Eu acho que não. E aí, esse ano? Assim, se a gente analisar as coisas que nós fazemos, de acordo com os nossos atos, olhando por esse lado, a gente pode entender o futuro que se pode ter, né, de acordo com o que a gente faz hoje. Agora, esse futuro aí, eu estou aqui, mas eu quero saber como vai ser, isso eu não tenho certeza se é possível prever, se é possível esse conhecimento ainda não. Dentro da doutrina espírita, eu não sei se é possível. Getônio. Rapaz, eu acredito que a gente não tem previsão do futuro, mas o que acontece é que a gente preve que seja bom, que a gente chegue lá, mas aí não tem certeza. Isso eu não sabe o que é com ela. Isso eu preciso. Será que é possível saber o que vai acontecer lá na frente? Sabe, assim, sabe. A seguinte, faz previsão 2, 3 anos. Faz previsão. Pois é. Vamos ver aqui o que é que os espíritos nos ensinaram. Isso aqui a gente não precisa. Vamos lá, né? E assim, em certo caso eu falo a nível da ciência, né? Da ciência sobre a ciência fazer algumas previsões. Claro. Seu Antônio e aqui Dona Marinha, a senhora já falou assim, de um futuro mais individual, né, assim. Mas vamos lá, ver o que é que os espíritos falaram, ver o que é que eles ensinaram para Kardec, porque Kardec, através de todo esse ensinamento, foi o que ele construiu lá no livro A Gênese, sobre esse conhecimento do futuro. Se é possível ou não. Vamos aqui. Primeiro, já começaram algumas perguntas. Como é possível o conhecimento do futuro? Observe que a pergunta aqui já mudou, né? Como é possível? Aqui já não está perguntando se é possível. Está dizendo como é possível o conhecimento do futuro. Ou seja, como é que se dá esse conhecimento? Então, por aquela pergunta, a gente já começa a concluir que é possível responder, que a gente que é bom para ter certeza. Que é possível esse conhecimento, mas como é possível? Vamos já ir pensando. Todas essas respostas nós vamos ter ao longo do nosso bate-papo, nossa conversa. Há uma relação com o estado presente? Assim, será que o que nós vamos ter no nosso futuro, será que o nosso futuro depende do que nós fizemos aqui, ou será que já está determinado? Depende do que a gente faz aqui. Será que tem como a gente saber, de acordo com a conduta das pessoas, termos uma previsão do que pode acontecer com aquela pessoa? Eu acho assim, mesmo que a gente faça aqui, ou de boa ou de ruim, lá na frente já está determinado como é que vai ser mesmo. Que vai acontecer comigo, eu acho assim. Caso não mude de conduta. De um jeito ou de outro, a gente faça o que faça. As previsões fazem parte do acaso, né? As previsões fazem parte do acaso. Quando alguém consegue prever alguma coisa, foi apenas por acaso? Foi coincidência? Então, são algumas perguntas que a gente vai fazendo e pensando. Alguns dizem que não existem as coisas futuras e que são coisas que não tem como saber, né? Algumas pessoas falam isso. Mas vamos lá, ó. São em grande número os casos de predições realizadas. A gente que sabe disso. Tanto a gente ouve falar na televisão, quanto em livros, quanto no dia a dia.
de pessoas que falam assim, fulano de tal, eu tive um sonho hoje. Eu tive um sonho hoje, não vai em tal viagem não. E às vezes a pessoa insiste e aconteceu um acidente. Uma pessoa, digamos, evitou de ir a uma viagem porque teve um sonho que foi um aviso e a pessoa não foi e aconteceu algo com quem foi. E isso é comum, é comum acontecer. Eu vi uma entrevista um dia de uma pessoa do negócio do acidente dos Estados Unidos, lá na Torre Gêmeas. Então, até pela que é sempre conversando, que o feito da gente faz o futuro. Então, uma pessoa foi levar o filho na escola, ele lá atrapalhou e teve uma coisa e teve outra. Eu sei que o homem, tudo que o homem fazia, atrasava para ele chegar lá no morro. Até que aconteceu o acidente e ele não tinha chegado. Ele disse que tudo que eles quiseram que coisava ele era segurando para ele não chegar. Que os que estavam morreram. Então em várias entrevistas eu me lembrei dessa, assim. Que aí tudo, a coisa assim, uma coisa que tinha outro ponto para ele aguentar para ver outra coisa. Eu me esqueci como é a história. Eu sei que foi pontos que até passou do tempo para ele chegar e aconteceu o acidente. Quando ele era para ir, já tinha acontecido. Já tinha. Então é assim, agora temos aquelas previsões sensacionalistas que a gente vê falar na televisão, que aquilo ali é mais mentira do que verdade. Tem algumas previsões que nós vamos discutir isso aqui lá adiante, tem algumas previsões que é mais para chamar a atenção, quando a gente vai olhar, nem acontece. A gente vai ver quais são as previsões que são possíveis, as previsões que não são possíveis e as previsões que são mais mentirosas. Então, uma casa de burro, carro, tá ali é só para ganhar. Exato. Então, assim, a gente vê que realmente existe. Previsões existem, vamos ver quais que são possíveis, o porquê que são possíveis, como é que acontece esse fenômeno. O Espiritismo ele vai trazer essa chave aí. Então, a gente conclui que realmente é um fenômeno que existe e o Espiritismo ele vem e traz a explicação, mostrando que as previsões não excluindo as leis naturais, estão dentro das leis naturais, assim como os ditos milagres lá do Evangelho, que chama de milagre, mas não é fora da lei natural, tudo dentro, de acordo com aquilo que é natural mesmo. Assim as previsões também. E para a gente entender como é que isso funciona, Kardec ele faz uma comparação bem interessante. Ele faz uma comparação de uma situação do mundo material, para a gente entender. Então, qual é a comparação que ele faz? Vamos imaginar que um viajante, ele tem que atravessar uma mata, uma floresta. Uma floresta. Ele nunca passou por ali. Ele tem que atravessar essa floresta e para ir para uma casa de alguém lá do outro lado, mas ele nunca foi naquela casa, sabe que tem aquela casa, ele nunca foi a primeira vez, ele não sabe os perigos que vai ter por ali. É a primeira vez que ele vai atravessar. A única coisa que ele sabe é que tem a casa do outro lado e ele tem que atravessar. E ele entra na floresta. Bom, no alto da montanha tem uma outra pessoa. Essa pessoa do alto da montanha, ao mesmo tempo que esta outra entra na floresta, começa a entrar na floresta, esta aqui que está em cima da montanha, ela já conhece todo o ambiente. É uma pessoa que mora nesse ambiente, conhece o ambiente, e nesse momento ela está em cima da montanha enquanto a outra pessoa entra. Ok, então tempo presente, tanto para a pessoa que entra, quanto para a pessoa que está lá em cima. A pessoa que está lá em cima, ela consegue abarcar praticamente toda a floresta. Ela vê rios, travessias perigosas, se tem leões, se tem cachorros, se tem onças, se tem ali de repente alguma pessoa que pode oferecer algum perigo, se tem pedras, se tem precipícios. Então a pessoa que está lá em cima está vendo tudo, consegue ver todo o trajeto que ele vai fazer. Então para ela tudo aquilo ali é presente. Mas para a pessoa que está entrando, ela não sabe. Aquele trajeto ali, ela não sabe se vai ter leão, ela não sabe se vai ter precipício, ela não sabe se vai ter um lobo, ela não sabe nada disso. Então tudo que ela vai caminhar ali, para ela é futuro. Mas ele que está lá em cima, para ele é presente. Então ele está vendo tudo. Então de repente, e se ele usar um binóculo, melhor ainda. Então de repente, se ele desce e vai ao encontro dessa pessoa
por um atalho que ele conhece, por um atalho, e avisa, ó, lá na frente você vai encontrar um bando de saqueadores, um bando de ladrões, desvia por ali. Lá na frente você vai encontrar um rio que você vai ter que passar em tal caminho, vai por dentro de algum lugar, que é muito fundo, passa por um outro lugar. Ele está prevendo o futuro da pessoa. Está dando conselhos por onde ele tem que passar. Aí cabe a ele decidir se vai seguir aquele caminho ali ou não. Compreende? Não é fácil de entender assim? É previsão real. Previsão real. Ele tem um livre-arbítrio. Qual é o fato final? O fato final é ele chegar na casa. O rapaz que é conhecedor da área, ele foi lá e avisou. Mas quem é que vai decidir por onde ele vai caminhar? Ele que está entrando na floresta. Ele tem o livre-arbítrio. Ele vai chegar lá, vai. Agora ele vai chegar de que forma? Com mais dificuldade ou com menos dificuldade? Então a previsão ela vai acontecer mais ou menos dessa forma. Então aqui no caso é algo material. Aí Kardec usa essa historinha aí, que é bem explicada para a gente entender como é que vai funcionar agora as previsões. Então está tudo bem aí, né? Bem explicado isso aqui. Aí vamos lá, ó. Na vida espiritual, o mesmo fenômeno produz-se, só que em maior escala. Agora imagine essa visão que o homem da montanha tem. Só que imagine isso na vida espiritual. Nós já vimos aqui em outras palestras que as percepções na vida espiritual às vezes chegam a ser 1000 vezes maiores do que aqui no plano material. Então imagine as visões que os espíritos não têm fora desse corpo. Os espíritos, lá do outro lado, seriam o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para esses espíritos. A extensão e a penetração da vista são proporcionadas à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Ou seja, quanto mais o espírito é evoluído, mais ele vai ter uma melhor percepção do espaço. Vai ter uma melhor percepção da extensão. É como aquele homem da montanha. Se aquele homem da montanha tivesse um binóculo, ele teria uma melhor percepção do ambiente. É igual um espírito com uma melhor elevação. Quanto mais evoluído o espírito ele é, uma maior percepção ele terá de uma visão futura dos acontecimentos. Observe que estamos falando aqui de acontecimentos gerais. Acontecimentos que envolvem... Em qualquer lugar. Não estamos falando de acontecimentos individuais. Acontecimentos que envolvem interesse geral. De uma população, de uma cidade, de um planeta, de um país. Aqui a gente está falando ainda de acontecimentos individuais. Os espíritos inferiores, agora os inferiores agora, desencarnados, inferiores, são como homens munidos de telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem de olhos. Olha a comparação que ele faz. Ele compara o espírito inferior. Ele está comparando um espírito inferior com um homem. Ó. Os espíritos inferiores são como homens munidos de telescópios ao lado de outros que apenas dispõem de olhos. Então imagine aí, um homem com um telescópio e outro homem sem telescópio. É claro que aquele que tem um telescópio tem uma visão melhor. Então ele faz essa comparação com o espírito que é inferior. Quer dizer, o espírito inferior já tem uma boa visão. Imagina o superior. Só pelo fato de ele estar desencarnado, ele já tem uma percepção melhor, mesmo sendo inferior. Mas ainda tem limitações. Ó. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita. Ou seja, circunscrita no caso, ela não abrange tanto espaço. Por quê? Porque dificilmente afastam-se do globo, ou seja, do planeta Terra, e porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, como um nevoeiro as ocultar aos olhos do corpo. Compare com um nevoeiro, uma neblina. Quando está com sereno, a gente chama de sereno, né? A neblina. Com a neblina você não consegue enxergar, a depender da densidade da neblina, você não consegue enxergar a 3 metros. Você não sabe o que tem a 3, 4 metros. Então, a depender do espírito, mesmo ele estando desencarnado, pode ser que ele não consiga perceber coisas que se passam
há um espaço curto, a depender da interioridade dele, mesmo ele estando do outro lado. Um espírito pode abarcar um período, aqui que interessante também, ó. Um espírito ele pode abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos ou de milhares de anos. Um espírito desencarnado, estamos falando aqui. Então, digamos, a depender da evolução do espírito, ele já pode saber, ele já sabe o que é que pode acontecer, o que é que está previsto para nós, para esse planeta, daqui a milhares de anos. Não desencarnado. E também com um certo grau de evolução. Para eles não existe o tempo. A depender do grau de evolução. A gente sempre tem que lembrar disso. Um espírito como Jesus, eu não sempre pensar em Jesus. Jesus, quando veio para cá, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele já sabia de tudo que ia acontecer, de tudo que ele tinha que passar. Ele já sabia. Tanto é que tem uma tradução, até estava comentando com o Davi hoje, que tem duas traduções de quando Jesus estava na cruz. E que uma tradução para mim porque ninguém sabe, assim, às vezes tem uma certa discussões que qual é a tradução que mais se aproxima de Jesus, ou qual seria a verdadeira. Tem uma delas que para mim é uma aberração. Jesus não pode ter falado aquilo, porque senão ia colocar tudo que ele fez e jogar por terra. Quando ele estava lá na cruz, num momento pior, no momento do desencarne, a tradução assim, que eu mais acredito que seja mais condiz com Cristo, é aquela que ele fala assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lembra desse trecho? Só que tem algumas traduções que substituem essa frase pela frase: Pai, por que me abandonaste? Você já viu essa tradução? E eu nunca fiz a reflexão e percebi. Aí pensa, como é que Jesus, que veio para mostrar como é que se faz, como é que ele ia dizer uma coisa dessa? Como é que ele sabe que tudo que ia acontecer, ele ia achar que Deus seria abandonado ele? Não faz sentido. Ele que tanto ensinou a fé, homens de pouca fé, sempre falava isso. Ele que ensinou a ter fé, ensinou a ter resignação, ensinou a esperar o momento certo. E ele ia dizer que Deus tinha abandonado ele. Então, assim, algumas Bíblias têm essa tradução e outras têm. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Qual das duas qual das duas está mais de acordo ao Cristo? Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. É isso aí. Ele não abandonou ninguém e abandonou alguém. Jesus, não duvido. Então, Jesus ele sabia de tudo que ia acontecer. Então ele sabia. Diante dele, no caso do espírito evoluído, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. No caso do espírito que ele é evoluído, ele no caso não vai vendo os acontecimentos um atrás do outro. Ele não vai ver os acontecimentos do futuro. Como é que ele vê? Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Ele consegue, de uma só vista, de uma só percepção, ele saber o que vai acontecer com o planeta Terra, no caso de Jesus. O que vai acontecer com o planeta Terra no início, no meio e no fim. Ele já sabe. Agora vamos ver alguns percalços que podem acontecer por aí. Que nem o Cristo sabe. Aí não, por quê? Vamos ver aqui por quê. Mas eu vou logo adiantar porque estava um pouco curioso. Porque depende da gente. Tem coisas que a gente fala assim, Deus sabe de tudo, sabe? Deus sabe de tudo no sentido lá do final. Lá do final. Só que tem coisas que Deus deixa para o nosso livre-arbítrio. E é a gente que vai decidir. Tem certas coisas que a gente que decide. Vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. Digamos assim, a Terra vai se regenerar. Deus sabe disso. Mas a forma como ela vai se regenerar, tudo aquilo que vai acontecer, o tempo que vai durar, vai depender das oscilações. Aí é o nosso livre-arbítrio aí, que Deus deixa a gente à vontade para isso aí. Terá sempre dois caminhos, né? Saber qual vai. No caso de Jesus, ele não tinha essa percepção. No caso de Deus, aí com certeza ele sabe. Deus sabe qual vai ser a nossa escolha. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque Deus é Deus, né? Deus
Deus é Deus. Você não está sabendo onde veio Deus, quem é o pai e a mãe. Não tem. Deus não teve, ninguém criou Deus. Deus não teve, Eu já vi. Deus não teve início. Ele vai. Deus não teve início. E Deus, Não teve início. Deus não pode ter início. Nem fim. Deus é eterno. Eterno é aquilo que não tem nem início nem fim. Deus não surgiu. Ele existe em toda a eternidade. Quando para ele ter surgido, teria que ter um Criador. Aí esse Criador já seria Deus, não pode. Eu penso tanto, eu pego no sono, outro dia de cada Aqui agora vem outra pergunta, né? Por que quase nunca nos contam o que acontece, né? Nós já vimos aqui mais ou menos como é que funciona, né? E a gente viu que depende muito do grau da relação do Espírito. Agora, por que será que quase nunca nos contam? Por que será que os Espíritos, eles não vêm para a gente e contam as coisas que vão acontecer? Principalmente as coisas individuais. A gente ia perder a nossa autonomia, nosso livre-arbítrio. Sim. A gente ia ficar conduzido por aquilo ali. Exatamente. A gente não ia viver, a gente ia parar no tempo. A gente não ia evoluir. Por que eu diz aqui? Não ia por quê? Porque ia prejudicar a nossa evolução. Ó. O homem ia travar o livre-arbítrio. Você não falou. Ia paralisar o trabalho. Você sabendo o que ia acontecer amanhã. Você ia fazer mais o quê? A gente não ia ter esforço nenhum para mudar. Você ia saber o que ia acontecer. Não ia mudar para quê? Ia se esforçar para quê? Aí vem outro aqui, ó. Principalmente a ideia do bem e do mal. Quando a gente vai saber as ideias do bem e do mal, coisas boas e coisas ruins, principalmente as coisas ruins, elas vêm para nos provar, para nos testar. E aí a gente tem que passar por aquilo, com um teste ou com prova. E se a gente souber disso, não vai servir aquela prova. É a mesma coisa da prova na escola. Quando a gente faz uma prova na escola, se a gente já soubesse das perguntas e das respostas, o professor, dona Marina, amanhã vai ter essa prova aqui, eu vou mandar aqui para a senhora as perguntas e as respostas. Então a senhora não ia nem estudar. Não ia nem estudar. A resposta estava pronta. Não ia nem aprender. A resposta estava pronta. A mesma coisa acontece com isso aí. Por isso que os Espíritos não contam. Porque a gente não ia aprender. Por isso que isso é restrito. Isso é restrito por isso. Por isso que eles não contam. Agora, em quais casos o futuro pode ser revelado? Porque a gente viu que ele pode ser revelado. Nós já vimos que alguns casos são revelados. Agora, em quais casos? Ele só é revelado no sentido geral. Quando for para o bem geral, quando for para o bem geral, tem alguns homens em que eles vêm por missão para cooperar com a humanidade. Tem alguns homens que eles vêm por missão para cooperar com a humanidade. E nesses casos aí, são casos especiais. Ele pode pressentir alguma orientação e que essa orientação que ele recebe vai servir para ele conduzir um povo. Nesses casos aí, sim. Esses casos aí, Deus às vezes permite que uma ponta do véu se levante. Isso aí acontece sempre. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Quer ver aqui? Pronto, isso aqui. Essas revelações, elas são sempre feitas espontaneamente. E uma coisa que a gente deve ter é muito perigo. A gente vai chegar no que seu epitáfio for mestrado. Sobre as questões de cartas, de búzios, quiromancia, que é a leitura de mãos. A gente vai chegar nessa Só para ligar para pegar. Essa primeira parte que a gente entendeu, que às vezes Deus permite. Por quê? Porque tem alguns outros, que a gente viu aqui, tem alguns homens que ele vem com missão para conduzir um povo, para orientar o povo. E aí, quando é para um bem geral, não é individual, é para um bem geral, às vezes esses homens, no caso dos profetas, eles recebem algumas orientações, ou por sonho,
ou até mesmo acordado, que foi o caso de Moisés, Abraão, Noé, muitos e muitos outros, o próprio Jesus. Então eles recebem algumas orientações de coisas que iam acontecer para eles instruir o povo. Então isso acontece. Agora vamos ver em quais casos que isso pode vir. Ó. São revelações que são sempre feitas espontaneamente. Não adianta a gente ir atrás de revelação do futuro. Não adianta a gente ir atrás. O que é uma coisa espontânea? Uma coisa que vem sem a gente procurar. Então não adianta. Quando a gente vai atrás de uma revelação do futuro, seja lá onde for, ali a gente vai ser enganado. Ali vai ser enganado. Por dois motivos. Primeiro, a gente vai ver aqui que não é possível situações individuais. E segundo, como quem está lá do outro lado, no caso, a pessoa que vai nos receber, sabe que a gente tem interesse, tudo que ele falar lá, a gente vai acreditar. Como gosto que quer. Nenhuma outra situação que a revelação vem. Sempre com fim útil. Nunca para satisfação de curiosidade. Então, o que é que a gente, pelo amor de Deus, o que é que a gente quer ir lá atrás? Para a gente saber o que, é que vai acontecer com a gente daqui a 10, 20, 30 anos amanhã. O que é que vai acontecer com a vida de fulano e tal. Isso vai levar a gente, se for colocado um véu no nosso passado e no nosso futuro. A gente está estudando aqui, que a gente saber do futuro é prejudicial para a gente, individualmente. Isso vai nos atrasar. Olha o exemplo da prova que eu dei aí para a senhora. Lembra da prova? Então, se a gente souber o que vai acontecer amanhã com a gente, daqui a 10 anos, a gente vai atrasar a nossa vida, a gente não vai embora. O senhor concorda, né? Mas muito Não é não? provoca. Procura, vai atrás, não adianta. Provoca do bem, provoca a morte. Muito. Pois é. Ó, muito raramente, em resposta a uma pergunta, observe que Kardec ele vai piorar as coisas. Em resposta a uma pergunta, pois é isso aí. Se você chegar nessas pessoas que dizem revelar o futuro, e você faz uma pergunta, vai acontecer tal coisa, assim comigo, tal. Pronto. Você faz uma pergunta, isso aí é um prato cheio para a pessoa dizer se vai ou não acontecer. E aí, é isso mesmo? Não adianta, né? Então as revelações elas só vêm de forma espontânea, quando é útil. Algumas revelações individuais podem vir, podem e vêm, mas só com fim útil, que é aqueles casos que eu dei, no caso de acidente, por exemplo. A gente vai falar aqui adiante, mas eu vou, já tocou no assunto, vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente. Não vou citar nomes não, porque e também acho que você não conhece. Também, o que é importante é o caso, né? Uma família foi viajar, uma cidade a outra, e um trecho era de estrada e chão, outro trecho de pista. E, segundo a esposa, eles não tinham costume muito de usar cinto de segurança. Ela tinha, mas o esposo e os filhos não. Eles fizeram o trajeto de ida, dormiram nessa cidade, e na volta, o menino do meio, eram três, o menino do meio acordou de madrugada assustado. Diz que acordou com um acidente de carro, todo suado. Isso aí já é o aviso espontâneo, já é a previsão do futuro espontânea. A família não correu lá atrás de perguntar, vai acontecer um acidente de carro? Eles não foram atrás de ninguém não, aconteceu espontâneo, e é para um fim útil, uma coisa útil. Aí ele acordou assustado, e aí quando foram viajar no outro dia, a mãe fez assim, para usar cinto, só faltou brigar e usar assim. Quando chegou na estrada de chão, o carro subiu uma pedra e capotou. Resultado, o carro amassou
a frente amassou o capô ali em cima, o carro deu perda total. Teve que pegar a circuladora e levar. Alguém teve alguma coisa? Não. Ninguém teve nada. Nada. Só levaram o susto. Agora imagine se esse pessoal estava tivesse sem cinto. Eles iriam ser sacudidos dentro do carro ali. Eles seriam os vírus quebraram. Eles iriam morrer. Quer dizer, Voar. iam voar, iam quebrar braço, pescoço, não sabe o que ia acontecer. Então, o menino ele teve o aviso, ele teve a visão do futuro. Um espírito ele veio e passou para o menino o que ia acontecer. Só que aí foi um aviso, previsão do futuro, útil, espontâneo, como está aqui, e deixou o livre-arbítrio para a família escolher se ia se proteger ou não. O acidente aconteceu. Ia deixar de acontecer? Não. Mas só que eles se protegeram. Olha aí o exemplo, né? Pois é. Agora aqui. Pode também semelhante missão ser confiada a certos homens. Que essa missão, nesse caso, de revelar uma coisa oculta, né? Eu tenho que falar no estado. E essa missão, ele pode receber essa revelação por inspiração dos espíritos que conhecem a revelação e transmitir maquinalmente ou fora do corpo. No caso aqui eu trouxe aqui Moisés e Noé. Teve muitas situações de Moisés em que Moisés ele estava acordado e o espírito ou os espíritos que servia como guia de Moisés, que eram espíritos superiores, já conheciam toda a situação, o que ia acontecer. E aí Moisés mesmo acordava através do pensamento, ele chegava para Moisés e inspirava Moisés. E dizia a Moisés o que era que poderia acontecer lá na frente. Então Moisés estava sendo inspirado mesmo acordado. Isso é a previsão do futuro. Ou até mesmo, enquanto Moisés dormia, fora do corpo, o espírito de Moisés teria toda essa visão do futuro também. Quando retornava para o corpo, ele tinha a intuição do que poderia acontecer. Então isso aí também acontece dessa forma, as previsões do futuro. Ou seja, ou o espírito vem e inspira a pessoa, um espírito superior vem e inspira a pessoa, ou o próprio espírito, enquanto o corpo está dormindo, pode abarcar essa visão do futuro. Com Noé, lembra de Noé? Noé, no caso, fala que foi Deus quem avisou a ele da construção da arca, isso, do dilúvio e tal. Só que a gente sabe que não é de Deus, né? A gente sabe que Deus não vai conversar com as pessoas. Ali com o Espírito que passou o recado para Moisés, a inspiração para Moisés ali. É isso aí. Você viu, estou dando um item 3 aqui. Que eu separei aqui para falar, né? No caso aqui, se for um Espírito adiantado, que é o caso dos profetas, né? É uma missão especial, ele vai ser emancipado, né? Da alma, no caso. E se for um espírito elevado, né? Agora, no caso de for um espírito atrasado, isso não vai acontecer, né? Isso aí, o espírito atrasado não tem como. Nessa situação. Ele nem recebe missão, mas o espírito atrasado vai receber missão. Essa faculdade se desenvolve providencialmente na iminência de perigos, nas grandes calamidades ou nas revoluções. Era isso aqui que eu ia falar para vocês, eu já trouxe aqui o exemplo, a história do carro. Sempre que tem algum perigo, uma calamidade para acontecer, algumas revoluções, às vezes sempre as pessoas costumam receber alguns certos avisos. Esses foram os exemplos que a gente foi dando aqui ao longo da nossa conversa, né? Assim também que a maioria das seitas, quando falar de seita, hoje em dia a gente acaba utilizando a palavra seita como algo assim ruim, né? Mas aqui Kardec utilizou essa seita aqui como qualquer denominação religiosa, viu? A maioria das seitas perseguidas adquire numerosos videntes. Isso aconteceu com o cristianismo, quando o cristianismo era perseguido. Os cristãos que foram perseguidos pelos romanos, os cristãos eles faziam as suas orações nas chamadas catacumbas. Quando a gente vai pegar lá os livros de Chico, lá de Emmanuel, tudo que há 2000 anos, 2000 anos depois,
o livro de Paulo Estevam. Eles ficaram muito. Como eles eram perseguidos, eles tinham que ir para as catacumbas, que funcionavam como cemitérios subterrâneos. Como não tinha espaço para enterrar as pessoas, então eles enterravam pessoas em cemitérios subterrâneos, chamados de catacumbas. Como ninguém imaginava que pessoas iam para lá, os cristãos, para se reunir e fazer suas orações, iam para lá, para não ser perseguidos. E lá muitas pessoas tinham essa capacidade de prever o futuro, inclusive de alguns até perceber movimentos de soldados romanos, a aproximação de soldados romanos, por exemplo, através dessa percepção aqui, da visão do futuro. Vamos lá. Ainda por isso que se veem os grandes capitães a avançar contra o inimigo, certos da vitória. Isso aqui já aconteceu muito no passado. Vou dar um exemplo aqui de... o negócio do capitão que tinha. O exemplo de Constantino. Constantino, ele foi um imperador, inclusive um fundador do catolicismo. Ele teve um sonho que previa o futuro da vitória dele. Foi uma das últimas batalhas dele. Ele estava com uma numeração de soldados muito pequena e o exército inimigo enorme. E eles já estavam praticamente se entregando. E durante a noite ele teve um sonho. E a gente sabe que Constantino ele não acreditava no Cristo. E durante a noite o sonho que ele teve foi um sonho de que ele viu o símbolo do cristianismo e dizia: sobre esse símbolo você vencerá. E aí quando ele acorda assustado, mas daquele dia em diante diz que ele se converteu ao Cristo e mandou os soldados pintarem todos os escudos nas vestes do símbolo do cristianismo. E sabe-se que ele resolveu enfrentar, desenvolver uma estratégia meio que diferente naquele dia e conseguiu derrotar o exército inimigo, mesmo com um número menor de soldados. Então, veja que ele teve uma visão de que ele iria vencer. E ele foi para cima do inimigo e venceu. Então, isso aí é uma previsão do futuro que ele teve. Ele não recuou, no caso. Ele já estava praticamente a se entregar, né? E a partir desse dia ele se tornou cristão. Mas dizem que, mesmo assim, ele só veio se converter ao cristianismo mesmo na hora da morte dele. Né? Mas ele foi quem deu liberdade aos cristãos a partir desse dia, né? No mínimo isso, né? Uma outra coisa interessante também, no caso de homens de gênio. Quem são homens de gênio? Nesse caso aqui, os grandes cientistas, né? As pessoas que são astuciosas, os descobridores, os desbravadores. Por exemplo, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chamava ele de teimoso, por exemplo. Você é teimoso? Eu vou contar aqui um pouquinho. Caminham para uma meta, anunciando o instante em que alcançarão. É que eles viram essa meta, que para seus espíritos deixou de ser desconhecido. Veja aí, chamavam Cristóvão Colombo de maluco. Porque naquela época só se conhecia Europa, África e Ásia. Ninguém sabia que existia a América. Quem estava lá na Europa, quando chegava em Portugal, Portugal era conhecido como o fim do mundo. Porque ao chegar em Portugal só se via água, não via mais terra nenhuma. Todo mundo achava que de Portugal para lá não existia mais nada, era só mar. Mas tinha a América, onde nós moramos. E a América Central. E a América Central, do Sul e do Norte. E Cristóvão Colombo estava convencido de que existia essa terra. Estava convencido. Ele tem. E a teimosia dele foi tão grande que ele convenceu a rainha a bancar a esquadra, a frota do navio. Foi. Convenceu a rainha. E na época foi o maior problema. Porque pensa aí, eu chamava ele, rapaz, imagina um diálogo, rapaz, não paga esse homem não, tu vai gastar teu dinheiro. Ele vai para lá e você não vai nem voltar vivo. Não tem mais nada, se já viajaram aí, não sei quantos mil léguas, não acharam nada. Esse homem ele não vai voltar aqui. Então, ele tinha certeza. Por que ele tinha certeza? Porque o espírito dele
ele, espírito, já tinha saído do corpo, já tinha ido lá, já tinha visto. Ele tinha essa convicção. E ele foi lá e botou o pessoal na esquadra e foi e descobriu a América. E a América está aqui, né? Pois é. Então não tem nada de sobrenatural nas previsões. É coisa real mesmo, né? Agora, e os erros? Porque tem erro, não tem? Tem muito erro. E esses erros aí? Por que tem esses erros? Vamos lá então, descobrir por quê. Não tem outra aqui. Por que tem esses erros aí? Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever veem esses acontecimentos como se fossem num quadro. Então, você até falou sobre as fotografias de pensamento. O pensamento dessas pessoas, eles viajam, atravessam o espaço, de repente esse pensamento pode até visualizar o futuro, e aí retorna. Mas o que acontece? Esse pensamento pode vir misturado. Misturado de que aqui? De um projeto pessoal ou de um desejo. E aí fotografa o pensamento. E esse pensamento pode vir com três coisas ali. Pode vir com o que a pessoa viu em espírito, misturado com o desejo dela ou com um projeto que ela tem. E aí fez um misto de coisas. E ela fotografa aquela ideia. E passa para as pessoas como se fosse uma previsão. E não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, porque assim, o que ela viu, que seria a previsão, ela misturou com desejos dela, com coisas que ela queria que acontecesse. Entendeu aí? Misturou com o desejo dela. Por isso que acontecem os erros frequentes. Por isso que acontecem esses erros. Outra coisa, ó. Faculdades perceptivas dos espíritos dependem da elevação deles. É inerente ao estado de espiritualização. Ou seja, quanto mais o espírito é desmaterializado, quanto mais ele está livre desse corpo de carne, quanto mais ele é evoluído, mais ele consegue perceber o futuro. Né? Compara imperfeitamente ao da visão do conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Foi o exemplo melhor que Kardec conseguiu colocar para a gente entender. Comparar o homem da montanha com os espíritos desencarnados. Mas só que ele disse que é uma comparação imperfeita, claro. E ele vai lá, só para a gente ver a imperfeição disso, viu? O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do cego. Imagina aí, a visão que o espírito tem de futuro ao lado do encarnado é a mesma visão em que eu me vejo comparado com o cego. Ou seja, nós encarnados, comparado com a visão de um espírito, nós não enxergamos nada. Ou quase nada, né? Pois é, viu? Peraí. Eu fiz esse 5 aqui, né? Ele aqui, ó. Isso aqui não. É isso. Isso aqui. Vai no final aqui já. Olha só. A encarnação amortece essa visão do futuro, né? Sem anular completamente. Porque a alma não fica encerrada no corpo como uma caixa. A alma não sai. A gente sabe que nós, enquanto espírito, nós saímos desse corpo. Por isso que aí a gente ainda tem, vez ou outra, essa capacidade de percepção, de previsão. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre. E essa lembrança é como um quadro que se desenha na mente. Na encarnação ele vê, só que ele vê como se fosse através de um véu. Ele não tem percepção total. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por que eu marquei isso aqui? Quanto mais evoluído moralmente, as previsões de futuro, o espírito ele só vai conseguir ter uma melhor ideia do futuro se ele for evoluído moralmente. É questão moral.
A ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente progride, quanto mais a gente vai deixando as coisas materiais, a gente vai adquirindo mais elevação moral e, consequentemente, o quê? Percepção do futuro. Percepção das coisas espirituais. Aí Kardec vai fazer aqui uma comparação com a questão da inteligência. Ó. Essa aptidão, ou seja, a aptidão de prever o futuro, não é derivada da inteligência. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ó. Há homens de grande saber cegos para as coisas espirituais. Tem homens inteligentes que eles não entendem nada da espiritualidade. Eles acham que nem existe. Tem grandes cientistas que eles não acreditam na espiritualidade. E são inteligentíssimos. Outros são para as coisas materiais. São refratários. Aquilo ali vai e volta. Isso é como se você falar para a gente que não acredita. Quem não acredita no plano espiritual? Você falar para eles, aquilo ali está num vídeo e sai outro. Porque não compreende. Agora aqui, ó, tem outros sem instrução. Não tem inteligência, assim, inteligência vulgar, no caso, né? Que aprende com maior facilidade. Tem gente que não tem instrução. São pessoas de pouco esclarecimento. Porém, tem a elevação moral. E consegue ter essa captação do futuro. Isso prova que a percepção do futuro não tem nada a ver com a inteligência. Aí quando o Kardec fala que depende da elevação do espírito, é da elevação moral. Nós aprendemos que existem duas asas da evolução. A asa moral e a asa intelectual. Inteligência e amor. Inteligência e amor. Mas para saber o futuro, dependemos só da parte moral. A parte do futuro aí. E os acontecimentos futuros da vida privada, da vida individual, né? Como é que funciona essa coisa aí, né? Olha só. A vida individual, né? Dona Marina, esse ano, a minha. Como é que acontece? Olha só. Os acontecimentos da vida privada, o que Kardec coloca, são consequência da maneira de proceder de cada um. De acordo com suas capacidades, habilidade, perseverança, prudência, energia, terá êxito naquilo em que o outro, que são desleixados, não tem esforço, às vezes tem preguiça, e que não consegue realizar as coisas e fica botando culpa na falta de sorte. Não tem gente que é assim? Não dá certo para mim. Mas só que às vezes nem se esforçou. E tem gente que se esforça, tem as coisas, e o outro diz, não teve sorte, não foi sorte, foi esforço. Porque você falou no começo, de acordo com o nosso procedimento, a nossa vivência, é que o futuro prevalece melhor. A gente pode prever assim, o pensamento e dá certo. E dá certo. Ou livrar, como a gente falou, tem um momento de livrar das coisas, como eu falei do rapaz lá. De acordo com a vivência dele, que aí Deus não queria que ele fosse aquele dia, aí fez tudo para ele. A gente pode, então assim, pelo jeito da procedência de cada um. Aí tem gente que às vezes fala assim, fulano de tal conseguiu um emprego tal, passou no concurso e deu sorte. Mas não é sorte, né? É esforço, é dedicação, é trabalho. Teve a vontade e foi na frente. Só ele e a família sabem o tanto de noites que ficou sem dormir, o tanto de vezes que dormiu de madrugada e que acordava cedo para ir para um trabalho mais pesado e que no caso que ficava estudando até de madrugada para conseguir passar naquele concurso para pegar um trabalho que ganhasse mais e que fosse mais leve, digamos assim. Para lhe dizer o trabalho uma coisa, o meu menino mais velho, que ele é formado, que ele trabalha em Goiânia, ele trabalhava 7 horas da manhã e ia para o colégio. E ele estudava com 100 e tantos quilômetros na estrada no tempo de chuveiro, estrada de barro, de lama. Tinha vezes que chegava 2 horas da manhã e levantava 7 horas estava na escola. Que a escola do Goiás é mais cedo. É brincadeira? Então a gente não pode, nunca é sorte. Só tinha um tempo de dormir. Tinha um tempo dele dormir, na ida para o colégio, no carro,
E na vida? Então, não se pode dizer que é sorte, nunca, jamais. Só diz que é a sorte, só diz que é sorte que não conhece as Quer pessoas. dizer, 5 anos dessa vida. E depois mais um ano fazendo o vestibular. Aí muitas vezes aqui não tem esse esforço, aí a gente vai ver que o futuro vai ser. Quatro do tempo, quatro separados. Ele escreveu a parede tudo para não esquecendo As regras. de matemática, tudo. Entre A parede tudo escrito. Então, quando a gente vê alguém assim, aí a gente já pode imaginar qual é o futuro dessa pessoa. É o futuro. A gente imagina qual é o futuro dessa pessoa. Vai fazendo Então, são as questões individuais. Agora, os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade, né? Está resguardado pela providência. Providência que a gente fala aqui é providência de Deus. Né? Quando fala assim, Deus sabe de todas as coisas. Isso geral, né? Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre. Ou seja, se aquilo ali, e isso em relação a geral, da humanidade. Se tiver que acontecer, se Deus está programado aquilo ali, se Deus quer, vai acontecer. Por um meio ou por outro. Se não for pelo amor, né? Vai ser pela dor, vai acontecer. Aí Deus escolhe homens. Aí se aquele homem ali falhar, ele vai escolher outro. Olha o outro aqui, ó. Os homens concorrem para que aquela coisa se execute. Espiritismo. Kardec para escolher. Aí Kardec perguntou, e se eu falhar? O que foi que responderam? Será escolhido o outro. Mas o que Deus programou, que era a vinda do Consolador, tinha que acontecer. Ou por Kardec ou não, tinha que acontecer. Né? Então, sempre que, se o homem se recusar, o que Deus programou não vai ficar sem acontecer, vai acontecer. Mas tem que acontecer. Né? Pode ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar nos desígnios de Deus. Né? Agora, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Então, a gente até comentou um pouquinho sobre isso. O acontecimento final já sabe o que vai ocorrer. Agora, o que vai acontecer de hoje até que isso se cumpra, aí vai depender do livre-arbítrio da gente. Os caminhos que a gente vai escolher para traçar. Porque aquilo que Deus programou para acontecer, não é Deus que vai lá e faz acontecer. Vai acontecer por nossas mãos. Aí eu tenho que brigar no caminho, né? É por nossas mãos. Agora o tempo, a forma como vai acontecer, aí depende do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Está nas possibilidades dos espíritos prevenir, se convier que sejamos avisados. Então, alguns espíritos eles podem vir ou por sonho, ou através de uma reunião mediúnica, nos dar conselho, alguns avisos. Só que a gente não precisa sair por aí perguntando, não. Se for necessário, eles vêm e falam. Vem, fala. Ou por intuição, Manda alguém dizer. eu por sonho, mas vem. Agora, apressar ou demorar a realização do fato depende de quem? Das nossas ações. Modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir. Depende da gente. Os meios de acontecer, a gente tem escolha. Deus não deu o livre-arbítrio para isso. Vai acontecer, mas a gente é que vai atrasar ou não. Por exemplo, aqui. Digamos que há uma previsão de uma guerra, mas a data não pode ser prevista. Por quê? O que você acha? Isso depende das pessoas, né? Do trajeto, esse caminho que cada um vai levar para acontecer. Então, quando criaram a data limite de Chico Xavier, que rola por aí. Então, isso aí foi uma coisa sensacionalista. Não existe essa data limite. A conversa que Chico teve com um amigo dele, e que Chico disse que
em que ele via que o homem tinha dois caminhos, em que esses dois caminhos dependiam muito das escolhas que os homens fizessem. Então, isso aí tudo bem, eu acredito muito nisso. Mas de data, de período de 50 anos, isso aí não. Então, eu não queria saber se depende muito das escolhas de que cada um faça. Eu não sabia o Chico mesmo saber. Então, isso aí, no caso, alguém foi lá e criou essa manchete, esse título, de forma sensacionalista para impressionar. Mas, de fato, como o Chico falou, depende das nossas escolhas, que a gente pode traçar um caminho bom ou um caminho ruim. Para que algo aconteça, a regeneração aconteça. Mas o período não evoluía, nunca. E para a determinação da época, dos acontecimentos futuros, como é que isso acontece? Porque a gente vê por aí, muitas vezes videntes dizer, vai acontecer em tal dia, em tal ano. Como é que isso funciona? Bom, no caso de época, é preciso que leve em conta várias circunstâncias aí. Vamos pensar. Olha só, o tempo. A gente já estudou aqui em outras ocasiões que esse tempo que a gente conta de relógio, na verdade é a criação humana. Um dia, um dia, quando a Terra gira ali, o cara gira que a Terra dá em torno dela é um dia. Uma volta que ela dá em torno do Sol é um ano. Isso aí é a criação humana. O fenômeno realmente existe, mas foi o homem que escolheu. Então, quando deu uma volta lá em torno do Sol, vamos contar um ano. Mas será que todos os espíritos existentes no universo sabem dessa contagem? Não. Sabem que os terráqueos contam dessa forma? Não. Só sabe que conta dessa forma quem mora aqui. O tempo em outros planetas é totalmente diferente do nosso tempo. Então, se o espírito ele vir de outro planeta e chegar para dar uma comunicação mediúnica, ele não vai nem saber como é o tempo daqui. Ele não sabe. A menos que ele tenha contato com algum outro espírito que mora aqui na Terra, que já reencarnou aqui na Terra, que explique para ele. Aí tudo bem, ele vai entender. Só que para ele não tem significado nenhum. O tempo dos outros planetas é diferente do nosso tempo. E aí quando chega alguém, seja lá quem for, marcando o tempo de acontecimento, é o primeiro sinal de previsão falsa. É o primeiro sinal de previsão falsa. Não teve um domingo. Que 2000 entrará E acabar de ter ali que esperando o mundo acabar assim. É o primeiro sinal de previsão falsa. É o primeiro sinal. Como é que você sabe? Uma igreja que planejou isso, não sei qual foi. Foi a igreja. É Kardec que recomenda isso. Kardec ele recomenda, se vier falando data, descarte logo. Se falar data, é mentira. Não tem como. Mentira, não sabe. Se o espírito for fora, não morre. Aí, ó. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo estão identificados com os nossos hábitos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Eles poderão determinar datas aos acontecimentos futuros, desde que conheçam. De repente, ele encontrou algum outro espírito ali, falou alguma data. Mas vamos lá. Mas, além de que isso nem sempre é permitido. E eles se veem impedidos pelas circunstâncias subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem. É a decisão. Não, se ele depende dos homens decidirem, como é que o espírito ele vai saber que dia eu vou decidir fazer as coisas? Não tem como saber. Então não existe data precisa. Então, senão depois que o acontecimento se tenha dado. Só sabe quando acontece. Não tem. Só sabe quando acontece. Você tem uma casa para construir, ela pode ter construído em um mês ou um ano. A casa vai ser construída. Por exemplo, esse ano dizia que ia morar aqui. Era o futuro. Ela veio, só que a gente não sabia quando, nem onde era. Nem ela sabia como era que o espírito ia saber. Se o espírito chegasse aqui numa reunião mediúnica e falasse assim, vai ser em tal ano,
vai ser. Também é mentira. E é para mandar embora. Por isso. E aí aqui agora, ó, só falta esse e último. Hoje em dia, as previsões, geralmente elas vêm com enigmas, elas vêm com coisas indecifráveis, misteriosas, para as pessoas tentarem descobrir. E isso acaba dando prestígio a quem previu. O mais famoso é Nostradamus. O mais famoso vidente a nível mundial é Nostradamus. Nostradamus é um francês. E dizem que ele previu um monte de coisa. Só que quando você vai pegar as previsões dele, é cheio de enigmas. E os especialistas em Nostradamus, quando vai pegar lá, ele não previu com as datas. Ele faz alguns códigos lá, em que as pessoas tentam decifrar aqueles códigos e dizem que descobriu as datas que Nostradamus queria dizer. Só que são coisas em que são ambíguas. O que é uma coisa ambígua? Com dupla interpretação, que pode ter vários significados, pode ter várias interpretações. É a mesma coisa de olhar para uma nuvem e, no caso, ele enxerga ali um gato, mas Dona Marinha enxerga o cachorro, você vai ali enxerga o travesseiro. São várias interpretações. É que nem as coisas que Nostradamus escrevia. Kardec chegou a dizer assim, em que algumas poderiam ser até sérias, mas não é de confiança. Porque ele escreveu com muito mistério, ele escreveu com códigos, muitas vezes até indecifráveis, que abriu caminho para vários entendimentos. Aí tem gente que às vezes acontece alguma coisa, e aí vai lá em Nostradamus e diz, ó, Nostradamus previu tal coisa. Mas só vai falar depois que acontecer. Uma das mais famosas, eu me lembrei aqui agora, deixa eu ver se eu lembro, dizia assim, deixa eu ter lembrado, o ouro brilha na forma de 5 estrelas. As duas grandes nações se encontram. A pátria do rei negro, antes humilhada, agora será glorificada. E falaram essa previsão do nosso. Era assim, viu? Ninguém. Aí falaram isso aí atribuíram a previsão do pentacampeonato do Brasil. Quando o Brasil foi campeão em 2002. 5 estrelas, 5 vitórias. Porque associaram. As duas grandes nações se encontram, Brasil e Alemanha. Que seriam as duas grandes seleções que tinham mais títulos, que nunca tinham se enfrentado numa Copa do Mundo. Aí vem, o ouro brilhava na forma de 5 estrelas, era o penta. Aí vem, a pátria do rei negro, Pelé, antes humilhada, porque perdeu lá em 98 para a França, agora será glorificada. Aí eles pegam e associam essas coisas. Só que como o Paulo Kardec diz, né? Tem muitas coisas assim que você pode associar a várias outras. Pode dar várias interpretações, que pode ser só coincidência. Kardec, inclusive, fala isso para a gente. E aqui é o último slide. Então, nada tem de místicas as previsões que os espíritos fazem. Os espíritos sérios. Por quê? Porque eles usam a linguagem da gente. Eles não usam mistérios. Eles não usam códigos. Nada disso. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais, gerais, quando necessário, como faria um conselheiro, um amigo, e não quando você vai atrás. Suas previsões são antes advertência do que previsões propriamente ditas. Eles nos advertem mais do que prever. Como a gente faz, fulano vai por esse caminho. Porque a pessoa já viu por esse caminho, o caminho assim, no sentido de conduta, né? Da forma de viver. Sim. Pois é, gente. Isso passou um pouquinho, tá?